Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Em 2006, a Coca-Cola decidiu inovar e lançou a Coca-Cola Black. Gostou? É porque tem um tio, eu não sei pronunciar, mas é Black, que seria uma mistura entre o refrigerante, que todo mundo gosta, com uma outra bebida bem popular no mundo inteiro, o café. Só que o sucesso que a empresa esperava não chegou nem perto de ser alcançado. Por mais que a Coca-Cola tivesse feito várias promoções e campanhas nos Estados Unidos e em alguns outros países lá da Europa, aparentemente o gosto não foi aprovado pelo público. E logo em 2008, só 2 aninhos depois do lançamento, a Coca-Cola misturada com café sumiu das prateleiras. Mas eis que se passam 10 anos e você começa a ver uma tal de Coca-Cola Expresso nos supermercados. Pois é, não deu certo naquela época, mas hoje em dia caiu na graça do público. E é esse e mais outros exemplos que você vai ver hoje no Nerd Show. O último console fabricado pela Sega foi o Dreamcast, lá em 1998. E eu também acho muito estranho falar console, fica parecendo que eles fizeram um vibrador da Sega. Ele tinha tudo para ser um sucesso absoluto, porque só de já olhar, você já via que era um videogame mais inovador. Com aquele joystick que parecia uma nave alienígena, com direito até uma telinha caso você tivesse um memory card, que por si só já era um show à parte, né? Que era basicamente um minigame. Talvez uma das maiores inovações foi o suporte para jogar online, que tinha um receptor interno com suporte à internet. Só que, por mais que a Sega tentou reduzir os custos dele lá em comparação ao Sega Saturno, ele continuava sendo um videogame bem caro. E com o anúncio do PlayStation 2, ficou difícil para a Sega competir nos anos seguintes. Mas olhando para trás, dá para ver que o Dreamcast ele foi meio que injustiçado. Você tem essa impressão também? Ele era visionário, tecnológico e provavelmente seria um sucesso se fosse relançado com a tecnologia de hoje em dia, que já fazia tudo isso lá nos anos 90. Já no mundo dos refrigerantes, também teve coisa que deu muito errado e que talvez se tivesse nas prateleiras hoje seria um sucesso gigante. Essa aqui não chegou no Brasil, mas em 1992 a Pepsi resolveu lançar a Pepsi Cristal, que não era nada além do mesmo refrigerante, só que sem o corante caramelo, que é o que dá cor escura nos refrigerantes de cola. Então sim, basicamente ele era transparente. Além disso, ele seria um refrigerante sem cafeína que teria um gosto mais suave, só que ainda assim parecido com o que era, né? E outra, um pouco mais saudável por não ter o corante. Só que não deu nem um pouco certo. Por quê? Empresas como a Coca-Cola investiram numa estratégia bem da sacana. Eles lançaram uma versão de Coca-Cola transparente sem calorias. E a ideia era fazer com que essas pessoas pensassem que esse era um novo segmento de refrigerantes, como se fosse light e diet, mesmo sabendo que seria um fracasso. Por isso, essa foi uma estratégia kamikaze, ou seja, ia matar o produto deles, mas ia também acabar com o produto da Pepsi. E foi dito e feito. Mas olha que hoje a gente já tem o H2O e outras águas saborizadas, tipo a Cristal, que caíram na graça do povo. E com a onda de pessoas fitness que surgiu nos últimos anos, talvez fosse uma boa alternativa para quem pensa em parar com refrigerante. Quem sabe na próxima, né, Pepsi? Então, se a Coca-Cola não detonar... Coca-Cola cria, não? Muita gente gosta de filme, mas infelizmente a maioria não curtiu muito quando o David Bowie resolveu se tornar o rei dos duendes no filme Labirinto, a magia do tempo, que é um dos melhores filmes de todos, eu acho. Sim, minha criança. Sarah, preste atenção. Eu fui generoso até agora, mas posso ser cruel. Principalmente no ano em que ele foi lançado, que foi em 86. Porque, assim, ele acabou sendo um fracasso nas bilheterias. Tudo bem que pode não ter sido aquela obra-prima, sem defeito nenhum, mas quando a gente assiste hoje em dia, dá pra ver alguns elementos que a gente vê nos filmes da Disney, no Harry Potter, as Crônicas de Nárnia e por aí vai. Eu acho que o filme foi meio fantasioso pra época e por isso que não foi muito pra frente. Muita gente viu quando era criança e não gostou, e hoje considera um filme meio cult, assim. E ainda com a presença de um super cantor de rock num dos papéis principais, com certeza teria uma recepção bem diferente se tivesse um remake hoje em dia. Principalmente por causa dos efeitos especiais. Uma pena que não teria como ter o David Bowie como rei dos duendes mais, né? Porque infelizmente ele faleceu.
Um dos maiores problemas que a gente tem nos dias atuais é o de mobilidade urbana, principalmente nas grandes cidades, né? Porque ir de um lugar para o outro tá ficando cada vez mais difícil. E por isso muita gente busca por alternativas mais rápidas, baratas e sustentáveis. Uma das coisas que vem ganhando força nos últimos anos são aqueles mini carros de 2 lugares, que são bem populares na China e estão se espalhando pro resto do mundo. Mas é feio demais, né? O quê? Além disso é caro pra diabo. A promessa é que eles seriam mais baratos que os convencionais, né? Mas assim, não tá acontecendo não, tá? Só um recadinho aí. Mas o que dizer de um modelo desse, só que nacional e lançado em 1956? Pois é, ele existiu e foi um total fracasso no mercado brasileiro. Primeira coisa de tudo, não chama Homezeta, é Home-Izeta, né? Ele era um modelo compacto que tinha uma porta na frente do carro ali. Ele chegava até os 95 km por hora e fazia 25 km com 1 litro. Só que na época ele era mais visto como alguma coisa esquisita do que uma solução de mobilidade urbana. O preço dele também não foi dos melhores, por conta das políticas do governo Juscelino Kubitschek. E o preço era uma coisa importante, já que ele oferecia menos da metade do número de lugares de um carro comum. Mas apareceu um Homezeta 2022 com um preço justo, com certeza ia vender igual banana. Principalmente com a gasolina custando, já estamos o quê? 20 reais? Vamos chutar agora? Tá, uns 20 reais agora. Eu não tenho dinheiro, meu amor. Que tem dinheiro sim, que eu sei que tem. Lá na década de 40, na Suíça, os caras decidiram testar um modelo de transporte público revolucionário, conhecido como Girobus. O conceito era basicamente o seguinte: um ônibus movido a corda. Corda? É, sabe os carrinhos assim, ó, você dá corda assim, ele... É tipo isso. Mas calma, não tem nenhum animal puxando, nem nada assim não. Na verdade, a ideia é bem sofisticada. Cada um desses Girobus eram equipados com uma roda grande e pesada, com cordas passando por ela. Seguindo o conceito da eletromecânica, quando essas rodas eram giradas, elas tinham força suficiente para ficarem em movimento por bastante tempo. Você não entendeu direito, não? É igualzinho um carrinho de fricção, você gira ele para trás aqui, ó, aí você solta, ele vai. É isso. E as do Girobus tinham 1,5 toneladas de peso, o que fazia com que elas girassem a 3.000 rotações por minuto. Todo esse movimento era capaz de alimentar uma bateria que funcionava com um motor, já que é possível transformar essa forma mecânica em eletricidade, o que fazia esses bondinhos andarem pela cidade a 60 km por hora, carregando várias pessoas. E tudo a um custo muito baixo e de uma maneira bem sustentável. Só que a logística dessas rodas não era tão prática assim. E nas cidades grandes é preciso de mais de 60 km por hora para você bater seu cartão sem atrasar, né? Que senão seu chefe, o que aconteceu? Ah, porque o meu ônibus, a fricção, ele não rodou direito, sabe? Faltou a força. Só que atualmente a gente tem capacidade de aprimorar essa tecnologia a ponto dela ser totalmente funcional. Tanto que muitos estudos estão sendo feitos no mundo todo e que envolvem as baterias eletromecânicas. O maior avanço é que hoje a gente consegue criar rolamentos com um atrito muito baixo, que fariam o Girobus ter uma autonomia bem maior. E os supercondutores elétricos modernos poderiam dar uma tunada de velocidade média que eles podem chegar. Por isso, hoje eles seriam a melhor alternativa para qualquer prefeitura que quisesse economizar com o transporte público. Se inscreve no canal, hein? Em 1709, um padre português chamado Bartolomeu de Gusmão fez uma demonstração na época que parecia uma coisa de bruxaria. Ele pegou um balão de papel grosso, amarrado em um cesto de madeira, e com a ajuda de uma tigela pegando fogo, ele conseguiu subir a mais de 90 metros do chão. Anos depois, os franceses Jacques e Joseph Montgolfier usaram a mesma técnica para sobrevoar os céus por 10 minutos a 300 metros do chão. Foi assim que os balões surgiram, mas eles dependiam do vento para ir de um lugar para outro. Foi só em 1852 que o engenheiro Jules Giffard enfiou um motor elétrico na estrutura e criou o primeiro dirigível em Paris. Só que depois do avião, não tinha muito por que usar os famosos Zeppelins, né? Pois é, a gente até achava que estava certo, mas muita coisa aponta que talvez os dirigíveis sejam o futuro do transporte. Com o mundo todo ferrado de poluição, vai ter uma hora que vai ser necessário arranjar meios de transporte mais sustentáveis. E adivinha quem tem tudo para ser relançado no mercado? Pois é, os dirigíveis são balões cheios de hidrogênio, que é mais leve que o ar, e por isso que eles conseguem levantar voo por aí. E dá para guiar eles com um motor mais leve, simples e sem combustão. Na Universidade dos Sinos, em Porto Alegre, alguns estudos já estão sendo feitos
para ver a eficácia desses balões no transporte de cargas, por exemplo. Já nos Estados Unidos, uma empresa chamada LTA está desenvolvendo um dirigível capaz de transportar tanto cargas quanto pessoas, um dirigível super resistente e moderno, que inclusive pode pousar em áreas de difícil acesso e enfrentar grandes adversidades climáticas. No futuro, os táxis aéreos podem ser uma tendência, desde que o preço seja pagável, né? Como que reduz um preço tão caro quanto de um avião? Fácil, substituindo ele por um dirigível. Tudo isso sem falar que o combustível, né, que vem do petróleo, vai ficar cada vez mais raro e, consequentemente, mais caro. E o hidrogênio tem tudo para sair da reserva e virar atacante quando se trata dos meios de transporte pesados, como caminhões, aviões e navios. E eu nem vou falar que o dirigível podia fazer sucesso hoje em dia, né? Porque na verdade é capaz dele fazer sucesso de verdade daqui a poucos anos. Então, vamos esperar. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Um vídeo muito educativo, né? E a gente pode trazer mais vídeos por aqui. É só você comentar, deixar o seu like e sinalizar: gostei, Renato, faz mais. E fora isso, tem um monte de vídeo pra você ver aqui. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!